Amigos, boa noite para todo mundo. Vamos dar início. Aqui a gente faz tudo, tá? A gente vai fazer a leitura de preparo, inicial, prece inicial, tudo junto. Então, o livro é esse aqui, ó, Coragem. E a lição é o item 20. Então, vamos lá. Coragem, por Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. Lição 30. Você e nós. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas. Segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. À vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Compreendamos que todas as afeições problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existências passadas, que nos compete ressarcir e que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria, na construção de mais ampla felicidade por vindoura, e entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação. Conquanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se erramos, estejamos decididos a corrigenda, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós estejamos certos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, aprimoramento, ação e ascensão de que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminho. André Luiz. Graças a Deus. Senhor, nesta noite, Pai, te pedimos que continue conosco, para que possamos, diante desse pequeno estudo, dessa pequena semente, ela possa brotar em nossas mentes, em nossos corações, possa florescer, que amanhã nós possamos ser melhores do que nós fomos hoje. Te peço, Pai, que nos ilumine, nos guarde, nos guie, nos dê fortalecimento espiritual para passar por todos os problemas. Que esta noite, ao recolhermos em nossas camas para dormir, tenhamos nosso pensamento elevado com a semente plantada hoje. Então te peço, Pai, que o Senhor nos ilumine, nos guarde e nos dê forças para seguir o caminho certo, que a corrigenda sempre venha. Que assim seja, Pai, esteja conosco, que Maria, nossa mãe, nos abençoe. Graças a Deus. Bom, hoje nós vamos falar, o livro é o Pão Nosso, o item 12, pensaste nisto. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também o nosso Senhor Jesus Cristo tem-mo revelado. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo,
como se este representasse o papel de verdugo implacável, separando da alma, o que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar, engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios desprendidos na formação deste tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que é um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo, que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro. Sabes que esses são poderes que te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Bom, uma passagem muito, interessante, que muitas das vezes a gente não sabe, mas nós nos fazemos muito de prisioneiro e vítima, muitas vezes. Então, breve nós deixaremos esse tabernáculo, breve nós deixaremos esse corpo físico e o nosso espírito imortal, ele continuará. Então, é colocado de uma forma para que a gente relembre que muito no passado, não muito distante, a gente comparou, né? A gente tem comparado que como é que eu vou dizer? Esses crimes à carne, né? Eram do corpo, apenas do corpo. E muitos crimes foram ocorridos, colocando em débito como se fosse a carne, inclusive, né, ainda querer justiça. E às vezes a gente ainda ouve muita gente dizer que a carne é fraca. Muitas, quantas vezes, inúmeras vezes, nós mesmos já dissemos alguma vez na vida isso, né? Como se a carne fosse responsável por todos os nossos defeitos. E ainda como se a carne fosse ali a prisioneira e a vítima. Você imagina a gente ser prisioneiro e vítima ao mesmo tempo. Representando o carrasco, né? O ser prisioneiro e vítima é ser carrasco consigo mesmo. Como se fosse, se a gente quisesse separar o eu. Não tem como separar o eu do meu corpo físico do meu espírito. Eles são juntos, né? Eles são aglutinados, eles são conjunto. Significando que as pessoas às vezes se utilizam do corpo e às vezes o corpo se utiliza da pessoa. Mas isso não é o correto. Nós não podemos deixar que o corpo se utilize de nós. Porque se nós temos um corpo físico em que habita um espírito, quem comanda é o espírito. E continua dizendo, né? O corpo humano é um conjunto aglutinado de fluidos que oferecem essa santa oportunidade. Então, nós temos que agradecer essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Por mais difícil que às vezes a nossa encarnação pareça ser, por mais que às vezes eu não consiga enxergar, mas eu tenho que agradecer essa encarnação, que é a melhor que eu tenho. Porque aqui,
nesse planeta de provas e expiações, é que eu vou me melhorar. Como que o meu espírito, se não se melhorar aqui, nesta terra de provas e expiações, como almejar planetas melhores, como almejar mundos melhores? Então, às vezes as pessoas colocam para elas mesmas as suas más qualidades. As pessoas colocam em si, julgam, colocam, agregam, colocam a força em si, né, das suas más qualidades e acham que é do corpo físico, né? E a gente vê que o corpo físico muitas das vezes responde com a doença, se responde com outras mazelas, né? Ele continua. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare para o glorioso porvir. Então, ou seja, nós estamos nos preparando aqui nessa terra de provas, expiações. Às vezes a gente reclama da prova. A prova tá difícil, mas se eu não estudar agora, como que eu vou almejar séries avançadas? Assim, então, podemos dizer que quando colocamos no corpo físico os nossos problemas, que são do espírito, né? São provações que nosso espírito tem que passar, como inveja, maledicência, orgulho. Muitas das vezes a gente tem, mas é difícil admitir que tem. E ao a gente tentando extirpar isso do nosso espírito, da nossa vida, a gente está se melhorando, a gente está se melhorando para o porvir, para mundos melhores. A gente não pode colocar isso como seja parte do nosso corpo físico. Quando a gente tem uma doença, a gente costuma dizer, né, que isso é culpa do corpo, mas a gente esqueceu que a gente comeu demais, que a gente fez coisas com o nosso corpo em que não foram agradáveis aos olhos do Senhor. E o nosso corpo é um templo divino. Então, muitas das vezes a gente é acometido de uma doença e não sabe de onde veio a doença e nem por quê. Então, quando a gente coloca isso, né, para nossa vida, a gente tem um defeito, né, que a gente coloca que o corpo não presta, que nós viemos com defeito de fábrica. Só que a fábrica, ela não erra, não. Essa fábrica, ela não tem defeito de fabricação. Então, esse tabernáculo aqui, esse corpo físico, ele foi dado para nós sem doença alguma. Porém, ao longo da nossa existência, nosso espírito imortal, milênios e milênios e milênios, a gente não sabe quantas encarnações nós já tivemos. Então, tudo que nós fomos colocando nesse corpo físico, muitas das vezes se reflete hoje. Esse reflexo do ontem, eu não vou me lembrar. Nunca vou me lembrar por que eu tenho essa doença, por que eu passo por certas coisas. Porque tudo que eu fiz no passado reflete no hoje para que eu melhore. Então, quando nós, né, começamos a acrescentar coisas nesse corpo físico, né, quando nós segregamos, quando nós separamos, quando nós colocamos coisas nesse espírito, ele vai criando formas de se regenerar. Né? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós temos que nos regenerar. Então,
Você imagina, se nós tivemos a oportunidade de, quando desencarnarmos, despedir do nosso corpo físico. Nós temos que agradecer a Ele, beijar o nosso corpo físico após a encarnação, se possível. Agradecer, né, antes de partir, pela oportunidade de estarmos aqui encarnados durante um tempo que nós fizemos uso deste corpo. Nós sacrificamos o nosso corpo. Quantas vezes nós sacrificamos noites mal dormidas, noites perdidas, às vezes até por conta do próprio trabalho em que nós levamos o sustento para a nossa casa. Mas nós sacrificamos o corpo. Quantas pessoas trabalham à noite, viram à noite e dormem durante o dia, fazem o trabalho inverso. Então, não é só por querer, mas isso é um sacrifício para o nosso corpo e que uma hora refletirá no nosso corpo. Então, o que acontece? Nós temos que agradecer, sempre agradecer, tanto a nossa prova, tanto agradecer ao nosso corpo físico, agradecer por tudo que nós passamos. Temos que refletir sobre esse campo evolutivo. Mas na carne é muito importante, pois habitamos em um planeta que ainda podemos nos recuperar. Nós podemos evoluir aqui ainda, com a nossa corrigenda. Né? Quando eu abri o livro Coragem para fazer a leitura de preparo, falou sobre o quê? Sobre a nossa corrigenda. Nós ainda estamos a tempo de corrigir. Nós ainda estamos a tempo, a caminho. Reconcilie-te com o teu irmão enquanto estás a caminho, né? Já dizia. Então, nós temos que nos reconciliar conosco, com o nosso corpo, com Jesus. E dando continuidade. Então, vem aquela parte assim. Já pensaste... Já pensaste que tudo que nós fizemos... Ó, eu pulei aqui. Peraí, aqui. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Imagina, quando eu paro para pensar nisso, né? A conscientização independe da religião. Não importa qual religião que eu professe. Não importa. Qualquer uma que eu siga, que eu professe, que me agrade. Porque às vezes a gente não precisa estar dentro do templo físico, mas nós estamos o tempo todo ligados a uma religião, né? E você é muito mais do que o próprio corpo. Nós somos muito mais do que o nosso próprio corpo. Que nós tomemos consciência das nossas responsabilidades. Você imagina, tudo colocar culpa no corpo físico. É fácil. Fácil colocar tudo culpa no corpo físico. Ah, eu não pensei, eu fiz sem querer, né? Mas a gente tem que ter a responsabilidade de pensar nisso, que nós recebemos essa dádiva, né? De trabalhar na seara do Cristo. E para a gente tentar aqui fechar, né? Emmanuel que escreveu, né, que é pelo Espírito de Emmanuel nos convida a refletir sobre as indagações. Quais são as indagações? Que fazem teus pés, de tuas mãos, de teus olhos e de teu cérebro? Já parou para pensar? O que a gente faz com eles? Né? Nos faz realmente pensar sobre isso. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo dos meus pés, das minhas mãos, da minha boca, quando ela não professa coisas boas, quando ela não louva, quando ela não agradece? O que eu tenho feito? O que eu estou fazendo para esse tabernáculo aqui, ó?
esse corpo físico? O que eu tenho feito? Né? O que foi me concedido? Que é ele está sendo uma máquina. Né? O nosso corpo físico é uma máquina que é dirigida pelo espírito. Você imagina, meu corpo é uma máquina, o corpo físico, dirigida pelo espírito. Se nós não pedimos direção, nós pedimos que Deus nos guie, nos guarde, então o nosso corpo físico é a máquina, né? E o espírito é quem pilota, como se fosse um trem, né? Nosso corpo físico, uma hora vai acabar, como o trem deteriora com a ferrugem. E nosso comandante é o espírito, né? E Jesus. Se a minha boca fala coisas negativas e malévolas, isso vai ter repercussão com certeza. Se a minha boca não fala coisas boas, coisas sadias, o que eu espero? O que esperar? O convite para que entendamos o Espírito, que comanda o corpo e que decide todos os nossos atos. E que se levanta, porque o Espírito assim o quis. Você imagina, se eu acaricio uma criança, as minhas mãos, é por quê? Porque o Espírito permitiu. Se eu levanto a minha mão para trabalhar, se eu levanto meu corpo físico, é porque o Espírito permitiu. Então, eu estou sempre louvando. Quando eu faço coisas boas, está tudo bom. Agora, quando eu levanto a minha mão para empunhar uma arma e matar o meu irmão, e aí? A culpa é do meu corpo físico, só da minha mãozinha? Foi a minha mão que quis pegar e empunhar a arma. Não, nós temos que entender que nós deixamos que o nosso espírito fizesse isso por várias influências, por negatividade, pela minha falta de vigilância. Então, muitas das vezes, quando a minha mão impõe uma arma, é porque eu permiti que isso acontecesse. Então, nós temos que compreender que nem sempre nós podemos, nem nunca devemos colocar a culpa no corpo físico. Porque o corpo físico é apenas a resposta do corpo, do espírito. Então, que nós meditemos sobre essa questão e perceber que estamos fazendo no nosso dia. O que a gente faz no nosso dia a dia com todo esse instrumento que nos foi confiado? O que nós estamos fazendo? Então, hoje, quando nós nos recolhermos, nós pensemos o que nós vamos fazer? O que temos feito do nosso corpo, o que temos feito da nossa boca, da nossa língua principalmente, que muitas das vezes fala o que não deve, mas o Espírito permitiu. Então, que nós sejamos mais vigilantes, que nós sejamos mais prudentes na hora de transmitir uma notícia. Como diz a tia Célia, sempre diz, e eu guardei isso para mim, que nós sejamos o terminal do mal. Então, essa foi boa, eu aprendi e eu procuro colocar na nossa vida, que a gente procure colocar isso na nossa vida e que hoje, ao fazer a nossa oração noturna, a gente possa pensar, tá bom, gente? Pensar o que a gente tem feito, reviver o nosso dia, ver o que foi bom e o que foi ruim e tentar consertar. Porque a gente ainda há tempo de consertar, ainda há tempo da gente correr atrás do que a gente errou, do que a gente deixou de fazer, ou que a gente quer fazer. Eu espero, gente, ter passado para vocês um pouquinho, assim, uma sementinha bem pequenininha assim, mas que ela seja uma semente, que ela cresça e floresça na vida de todo mundo, na minha, na de vocês, tá? E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem para vocês aí. E para a nossa prece final, nós vamos convidar o nosso irmão Felipe para fazer
a oração, cântico. Não sei o que ele vai fazer, nem ele não me contou. Agora é com você, Felipe. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Aqui só para deixar uma mensagem aqui dessas palavras com sabedoria que a Elisane falou, a irmã Elisane falou. Nosso corpo realmente ele é guiado, né? Mas eu colocar o termo alma, porque a alma é nossa e também somos guiados pelos espíritos que nos rodeiam, entendeu? Então vamos ficar ligados aí em quem a gente dá a chave do nosso corpo. Vou tocar uma música aqui, muito simples, de coração para todos vocês. Estou um pouco nervoso, sabe? Sempre eu estou assim, mas tudo bem. Quando o sol chegar lá fora, vou me levantar, enxugar as lágrimas e sair. Passei a noite contando as horas, os minutos, as lágrimas que escorri. O quanto eu passei, o quanto eu sofri, o quanto eu errei, até aqui. Quando o sol chegar lá fora, vou me levantar, enxugar as lágrimas e sair. Passei a noite contando as horas, os minutos, as lágrimas que escorri. E dentro de mim uma luz brilhou, dentro de mim algo descongelou, deu pra sentir ardente. E dentro de mim, do meu coração, deu pra sentir a força do perdão e o amor presente. Quando o sol chegar lá fora, vou me levantar, enxugar as lágrimas e sair. Passei a noite contando as horas, os minutos, as lágrimas que escorri. As lágrimas que escorri. Beijo, gente. Obrigada. Não vai fazer a pressa, não? Você já fez? Certeza? Vou tocar mais uma. Quer tocar mais uma? Ele quer tocar mais uma, gente. Eu não posso fazer o quê? É a última, eu prometo. Canto não, Elisa. Quando o vento soprar, quando a chuva cair, quando uma flor desabrochar, os pássaros cantar. Quando o vento soprar, eu vou sentir
uau, lindo. Eu sinto Deus em todas as coisas, eu sinto Deus a cada momento. Percebo que nunca estou só, pois sinto todo o seu movimento. E quando eu pensar em falhar, é pro alto que eu tenho que ir, mas não é só com o olhar. Meu pensamento tem que seguir. Oh, oh, oh. Eu sinto Deus em todas as coisas, eu sinto Deus a cada momento. Percebo que nunca estou só, pois sinto todo o seu movimento. E quando eu pensar em errar, não vou mais esquecer que eu tenho uma força maior. E é você, Deus Pai, Deus Pai, Senhor de todas as coisas. Percebo que nunca estou só, percebo que nunca estou só. Que o Mestre Jesus nos acompanhe hoje e sempre, gente. Que assim seja, gente. Beijo, tchau, obrigada. Beijão a todos. Agora a gente vai mesmo.